Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. O texto sagrado de hoje, Jesus conta uma parábola falando sobre as 10 jovens que se dividem em 5 prudentes e 5 imprudentes, ou como o texto vai dizer, as previdentes e as imprevidentes. Aqui esse termo ele também é importante porque ele nos chama a atenção sobre aquilo que é a previsão, a vida futura, aquilo que deve ser a nossa vida nessa terra, tendo em vista aquilo que virá depois, no futuro. E naturalmente, nós vemos essas figuras das previdentes e imprevidentes que remetem às almas fiéis e às almas infiéis. Se nós percebermos, esse grupo das 10 virgens, das 10 jovens, caminham juntos. Elas vão para o mesmo lugar. Elas estão no mesmo grupo, mas dentro desse grupo há essa divisão, porque há 5 que realmente são fiéis e outras 5 que são infiéis. Aqui nós vemos também essa caminhada que todos nós fazemos diante da igreja e na igreja, porque muitos caminham seguindo, muitos adentram, digamos assim, a essa noite escura, mas poucos permanecem no caminho, porque quando o noivo chega, somente aquelas que são fiéis, que são capazes de realmente reconhecer o noivo e de ir ao encontro do noivo, porque no decorrer do caminho aprenderam a se relacionar com aquele que elas seguiam. Por isso que nós vemos essa figura das almas fiéis e das almas infiéis. Depois nós vemos também uma outra imagem que é a lâmpada. Veja que elas levaram as suas lâmpadas e começam a caminhada junto com as suas lâmpadas acesas. Mas quando chega um determinado momento, vai faltar óleo para aquelas que foram imprevidentes. E o óleo é o símbolo da graça divina. A graça divina que mantém a nossa chama da fé acesa, a chama da esperança e da caridade acesa. Por isso que nós precisamos, nesse caminho de seguimento, aprender a ir nos relacionando com aquele que é o Divino Esposo, que é o próprio Cristo.
porque é essa relação com Ele que vai nos trazendo a capacidade de perseverança. E essa capacidade de perseverança nada mais é do que essa graça divina da qual nós vamos sendo enriquecidos no caminho, para que assim possamos realmente permanecer perseverantes. A graça divina, ela é também um sinal da relação com aquele que é a própria graça encarnada, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que num determinado momento da noite, o que acontece é que uma voz grita: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. E naturalmente, para ir ao encontro do esposo, é necessário ter essa chama, essa lâmpada acesa, para que nós possamos realmente dar esses passos no meio da noite escura, no tempo de provação, para irmos ao encontro do Divino Esposo. Quando nós não temos as nossas lâmpadas acesas, ou temos pouco óleo, porque temos pouca graça divina, e a forma de alcançar a graça divina é no seguimento, mas também é na imitação e na prática daquilo que o próprio esposo, o próprio Cristo também nos ensina. E quanto mais nós vamos praticando, mais nós nos tornamos dóceis a essa graça e vamos nos tornando verdadeiras habitações daquele que é sim Deus, o Deus vivo e verdadeiro, para que Ele possa habitar em nós e possa permanecer sempre em nós. E essa permanência nos traz essa capacidade de relação, de conhecimento, que vai fazendo com que cresça cada vez mais essa convicção, a confiança de fé, a esperança, a certeza da vida eterna e, principalmente, o amor a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que depois nós vemos que esse esposo ele vai aparecer enquanto as imprevidentes elas vão comprar óleo, e aqui esse símbolo de ir comprar óleo significa que não haverá tempo lá no final para realmente sermos capazes de sermos salvos, porque a salvação é uma obra de liberdade de uma vida inteira. Por isso que mesmo que a gente não alcance a perfeição em todo o nosso caminho de vida, nós precisamos nos esforçar, porque é esse esforço que vai garantir que no final da nossa vida nós tenhamos uma verdadeira contrição, um arrependimento pelos nossos pecados, para que assim possamos receber o perdão de Deus, a sua misericórdia e alcançarmos a salvação eterna. Mas aqueles que não se relacionam com Cristo no decorrer do caminho, aqueles que não conseguem e não se deixam conduzir pelo próprio Cristo diante da sua vontade, aqueles que não praticam a lei, a palavra e os ensinamentos de Cristo, esses não vão adquirindo essa capacidade de esforço e principalmente não conseguirão ter uma verdadeira contrição, porque não terão confiança suficiente no último momento da sua vida para aderir a Jesus Cristo. Por isso que no final do Sagrado Evangelho nós vemos quando o esposo chega, aquelas que eram previdentes entram para a festa de casamento, mas depois quando as imprevidentes chegam, elas vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo, ele diz: em verdade vos digo, não vos conheço. E aqui nós temos esse cuidado que nós precisamos ter, porque essa ideia do conhecimento significa a ideia da relação. É claro que Deus ele sempre nos conhece, mas uma verdadeira amizade é uma obra de reciprocidade. Então Deus ele é sempre o nosso amigo, mas quando nós não temos essa capacidade de correspondência à amizade de Deus, Deus continua sendo nosso amigo, conhecedor da nossa vida, mas nós não teremos essa relação de conhecimento e de amizade com Ele, porque não há reciprocidade. Por isso que Ele diz, não vos conheço. E nós precisamos entender justamente isso. Precisamos nessa terra crescer no conhecimento de Jesus Cristo.
no conhecimento da sua obra, no conhecimento dos seus ensinamentos, para que assim possamos realmente crescermos na confiança nele, na esperança do reino dos céus e ascender e dia após dia reacender e alimentar a chama do amor divino que em nós nos inclina e nos impulsiona a essa união com o próprio Deus, aí nessa terra e muito mais ainda na vida futura. Por isso que a última palavra que Jesus Cristo nos dá no Sagrado Evangelho é: portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. A vida nessa terra é uma vida de vigilância. Por isso que é necessário buscarmos ser fiéis, é necessário buscarmos crescer na capacidade de reter a graça divina através da prática, verdadeira prática cristã, para que no final dos tempos nós possamos ser reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros discípulos e missionários e como verdadeiras almas esposas de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Divino Esposo. Busquemos nos preparar e vigiar sempre, para que no dia da nossa passagem para a vida eterna possamos ser reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros cristãos e principalmente como verdadeiros membros da Igreja, almas esposas verdadeiras de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.